Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu te mantenho muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. Uma juíza argentina foi demitida por participar de um documentário sobre a morte de Maradona. Julieta McIntyre foi acusada de abuso de autoridade e proibida de ocupar qualquer outro cargo na justiça. O escândalo levou à anulação em maio do julgamento, que buscava determinar responsabilidades da equipe médica de Maradona em sua morte em 2020, cujo novo processo começará em março. De acordo com a decisão do julgamento político adotada por unanimidade, a juíza cometeu abuso de autoridade, entre outras acusações. Além de demitida, ela foi inabilitada para ocupar qualquer outro cargo na justiça. McIntyre, de 48 anos, não esteve presente para ouvir o veredito na audiência pública realizada com lotação máxima na cidade de La Plata. Em sessões anteriores, ela apelou por absolvição e pediu perdão à família do craque. Julieta alega que aceitou conceder uma entrevista, mas que não sabia da produção de um documentário sobre o caso. O judiciário atendeu ao pedido do Ministério Público, que a acusou de mentir e autorizar a entrada da equipe de filmagem no tribunal. O grupo capturou imagens das audiências para o documentário, cuja gravação foi encontrada em buscas. O material levou à anulação do processo após mais de 20 audiências e oitivas de 44 testemunhos, entre eles das filhas de Maradona, Dalma, Giannina e Jana, que terão que falar novamente. E na Ásia, um gesto aparentemente simples. O presidente de Taiwan, comendo sushi, reacendeu a disputa diplomática com Pequim, que reagiu a relatos de um possível embargo chinês aos frutos do mar japoneses. Em meio ao clima de hostilidade e acusações sobre soberania, Tóquio tenta conter o impacto político das declarações de sua nova primeira-ministra. Nas imagens, o mandatário aparece comendo um prato de sushi em uma demonstração de apoio a Tóquio, após relatos de que o governo chinês vai suspender as importações de frutos do mar japoneses. Lai, um defensor declarado da soberania taiwanesa e detestado por Pequim, acusou a China de afetar gravemente a paz regional nessa disputa crescente. A China reivindica Taiwan, uma democracia autogovernada, como parte de seu território e ameaça usar a força para colocá-la sob seu controle. Taiwan é Taiwan da China e Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Não importa qual truque as autoridades de Lai Ching-te apresentem, isso não pode mudar esse fato sólido. A manifestação do presidente de Taiwan veio na sequência de reportagens veiculadas no Japão, afirmando que a China vai suspender as importações de frutos do mar japoneses. Nenhum dos governos confirmou a medida. A China já havia convocado o embaixador do Japão e aconselhado seus cidadãos a evitarem viagens ao país após o atrito causado por comentários da nova primeira-ministra japonesa, Sanai Takaichi, que sugeriu que Tóquio poderia intervir militarmente em caso de um ataque contra Taiwan. Apesar das declarações da premier, o secretário-chefe do gabinete japonês, Minoru Kahara, disse na semana passada que a posição do país não mudou em relação a Taiwan. Guiada cuidadosamente por guardas florestais, uma girafa com os olhos vendados cambaleia ao subir no veículo que a transporta para longe de um ambiente cada vez mais hostil. O animal, aliás, vai viver em um novo lar no Vale do Rift. Ambientalistas contam que realocações como essa, supervisionadas pelo Serviço de Vida Selvagem do Quênia, têm se tornado mais frequentes. No rancho Kedong, às margens do lago Naivasha, os avanços de projetos imobiliários bloqueou os corredores naturais entre o Monte Longonot e Hell's Gate. Centenas de girafas, zebras e antílopes já tiveram de ser retirados do local. A operação realizada mobilizou dezenas de pessoas, veículos e até um helicóptero para localizar e sedar 5 girafas. Transferi-las não é uma tarefa fácil. A anatomia delas as torna vulneráveis a quedas e à anestesia. Fazemos muito trabalho de conservação da vida selvagem, principalmente de resgate de espécies para evitar a extinção, e também para garantir que tenhamos uma população saudável e próspera de vida selvagem. Então, somos muito apaixonados. Temos uma equipe muito apaixonada.
Após o deslocamento de 30 quilômetros, os veterinários monitoram os animais durante uma semana. A expectativa é que elas não demorem a estabelecer seu território na reserva privada ou Serengoni e que o número de girafas volte a crescer. No Quênia, onde a população saltou de 30 milhões para mais de 56 milhões em 2 décadas, os conflitos entre humanos e animais aumentaram. Especialistas alertam que preservar a vida silvestre em meio ao avanço do desenvolvimento é cada vez mais difícil, mas indispensável para o futuro do país. E um filhote de rinoceronte branco nasceu no Bioparque de Valência, um zoológico desta cidade no leste da Espanha, como parte dos esforços do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas para garantir a sobrevivência desses animais. Após 491 dias de gestação, a mamãe Kwanza finalmente deu à luz a seu pequeno filhote de rinoceronte branco. O nascimento ocorreu no início de novembro, no Bioparque de Valência, um zoológico que fica nessa cidade do leste da Espanha. O nome do bebê será escolhido por meio de uma votação entre uma lista de opções que serão propostas por seus cuidadores. Uma fêmea veio do zoológico de Cerza, na Normandia, França, e outra veio da Suécia. E nesses 2 anos já tivemos nossa primeira cria, que foi dessa fêmea que veio da França com o macho da Alemanha. Este é o primeiro nascimento de um rinoceronte branco do sul, nos quase 18 anos do centro. A espécie é encontrada quase exclusivamente no sul da África. As fêmeas dão à luz a um filhote aproximadamente a cada 3 a 4 anos. Os rinocerontes são alvos de criminosos por causa de seus chifres, principalmente na China e no Vietnã. A medicina tradicional desses 2 países asiáticos considera os chifres um remédio para diversos problemas de saúde, embora não haja comprovação científica. O dicionário de Cambridge elegeu parasocial como a palavra do ano de 2025. O termo é definido como uma relação que alguém experimenta com uma pessoa famosa que não conhece, um personagem de livro, filme ou série de TV, ou mesmo inteligência artificial. O adjetivo foi eleito palavra do ano de 2025 pelo dicionário de Cambridge. O termo foi definido como uma relação que alguém experimenta com uma pessoa famosa que não conhece, um personagem de livro, filme ou série de TV, etc., ou uma inteligência artificial. O termo remonta a 1956, quando sociólogos da Universidade de Chicago observaram que telespectadores desenvolviam relações parasociais com personalidades da TV, que eram vistas da mesma forma que amigos ou familiares. De acordo com o dicionário de Cambridge, o verbete registrou altos níveis de busca em 2025, e o que antes era um termo acadêmico entrou na linguagem corrente. A professora de Psicologia Social Experimental na Universidade Britânica, Simone Schnall, destacou que muitas pessoas estabelecem relações parasociais intensas e pouco saudáveis com influenciadores. A pesquisadora acrescentou que a sensação de conhecer as pessoas com quem tem relações parasociais e confiar nelas pode levar a formas extremas de lealdade, quando esse é um assunto totalmente unilateral. Outra palavra que teve um impacto importante neste ano foi slop, que significa conteúdo de má qualidade gerado por inteligência artificial. No total, cerca de 6.000 palavras, entre elas threadwife, que pode ser traduzido como esposa tradicional, foram adicionadas ao dicionário Cambridge eletrônico ao longo de 2025. Na última semana, o Louvre anunciou o fechamento de uma de suas galerias ao público por precaução, após uma auditoria revelar fragilidade de algumas vigas de uma das salas do edifício. A Galeria Campana, no primeiro andar, e que abriga 9 salas dedicadas à cerâmica grega antiga, ficará interditada enquanto são realizadas as inspeções em algumas vigas. O comunicado explicou que estas vigas sustentam os pesos do segundo andar da ala sul do quadrilátero Sully, que contorna o pátio conhecido como Cour Carrée. Um relatório apresentado em 14 de novembro alertou sobre o estado do piso do segundo andar neste espaço, onde se encontram escritórios do pessoal do museu. Com base no estudo, a direção do museu decidiu bloquear o acesso a esses escritórios. Por isso, 65 funcionários terão que deixar o espaço durante os próximos 3 dias. O Louvre, o museu mais visitado do mundo, está no olho do furacão desde o espetacular roubo de joias imperiais em 19 de outubro. Naquele dia,
4 indivíduos estacionaram um veículo com um guindaste sob uma das varandas do complexo, 2 deles subiram e, com a ajuda de uma serra radial, entraram na Galeria Apollo através de uma janela. Em poucos minutos, os ladrões roubaram 8 joias de um valor estimado em mais de 100 milhões de dólares. Por enquanto, 3 pessoas, todas suspeitas de terem participado diretamente do crime, foram formalmente acusadas e presas. As joias continuam desaparecidas. Há um mês ainda do inverno boreal, os primeiros flocos de neve da temporada cobriram alguns países da Europa. A Inglaterra viu a neve cair em Londres e em outras partes do país. Nesta quinta, a França não ficou atrás e viu em Saint-Georges-de-Mons, em Auvergne, a paisagem mudar. A pequena cidade no centro do país e com cerca de 2.000 habitantes ganhou um manto branco. E onde tem gelo pode haver confusão. Um carro vermelho foi parar fora da estrada por causa da pista que ficou escorregadia. De volta ao Reino Unido, mais precisamente à Irlanda do Norte, a neve encantou também Armagh. A pequena cidade ficou coberta de gelo depois que a neve passou a noite caindo. Na Inglaterra, a neve pegou mais pesado nesta quinta. Foi grande e intensa a queda de flocos de gelo na região do Parque North York Moors, em North Yorkshire. Até o gado sentiu a força do frio. E olha que o inverno ainda está há um mês de começar no hemisfério norte. O mundialmente famoso Jardim Botânico de Kew, em Londres, brilha com sua instalação anual de luzes natalinas, que este ano está na 13ª edição. Uma festa de beleza singular que já se tornou tradição na capital britânica. É uma parte importante do que fazemos. Contribui muito para a nossa segurança financeira. Atrai mais de 300.000 pessoas. Os ingressos se esgotam quase todos os anos em que o evento acontece. Acho que assim que as pessoas virem o que fizemos, os últimos ingressos serão comprados rapidamente. Vai ser muito popular. Em tempos de COP30, o Jardim Botânico londrino reconstituiu em lanternas lírios da Amazônia. Um show de luzes que parece abraçar o corpo e estimular os sentidos dos visitantes. Trabalhamos o ano todo no evento, nos esforçando ao máximo para garantir que Kew, que foi um dos pioneiros, continue sendo um dos mais fortes e que as pessoas queiram voltar ano após ano. Procuramos um diferencial para que tudo seja realmente relevante e exclusivo. E se você veio no ano passado, pode ver 1 ou 2 coisas familiares, o que chamamos de velhos favoritos, mas a maior parte da exposição é completamente nova e muito exclusiva de Kew. Mas nem só de iluminação artificial vive os jardins de Kew na época do Natal. O fogo faz a natureza brilhar com toda a sua força. E Paris também já está iluminada para o Natal, uma tradição da temporada de festas e do turismo parisiense que começou em 1980. Decorações enfeitam 400 árvores e vão brilhar até o dia 4 de janeiro de 2026. Ainda não é Réveillon, mas é claro que vale a contagem regressiva. A Avenida Champs-Élysées, a mais emblemática de Paris e uma das mais famosas do mundo, agora já conta com uma iluminação natalina. Um dos cartões postais mais conhecidos da França ficou ainda mais bonito. Não registrar esse momento praticamente estava fora de cogitação. No total, 400 árvores foram enfeitadas com iluminações. Na Cidade Luz, essa tradição parece fazer ainda mais sentido. Esse ritual da época natalina na capital francesa e do turismo em Paris começou em 1980. A atriz Léa Seydoux e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, marcaram presença na inauguração. Esse evento tem muitas dimensões. É obviamente Champs-Élysées, mas também é parisiense. Trazer os parisienses de volta à avenida é importante. É Paris que brilha e é toda a França que se beneficia. Além disso, olho para a internet e há milhões na Ásia, Japão, China e Estados Unidos. É o lançamento das iluminações para Paris, mas também é um lançamento para o mundo inteiro esperando que a Champs-Élysées se ilumine para saber que o Natal está chegando e é tempo de celebração e luzes.
A iluminação natalina da Champs-Élysées vai deixar Paris ainda mais brilhante até o dia 4 de janeiro de 2026. E esta edição termina aqui. Para rever, basta acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.